Oi pessoal, tudo bom? Seguinte, a gente percebeu que vocês estão um pouquinho desesperados com a questão da redação e sabendo da importância do curso, da importância também de vocês estarem confortáveis e seguros. A gente fez esse vídeo aqui para explicar para vocês como é o curso de redação do quadro, qual que é o objetivo e quais vão ser os nossos procedimentos, tá bom? Então é o seguinte, primeiro, qual que é o objetivo? Nosso grande objetivo é a aprovação no vestibular, naturalmente. A gente quer que vocês sejam aprovados e a gente não quer que vocês simplesmente passem, que vocês tirem ali a média, que vocês só consigam ser aprovados. A gente quer o 10, a gente quer a nota máxima, a gente quer exigir de vocês que vocês consigam chegar lá na frente e destacar, tudo bem? Então esse é o nosso grande objetivo. Como que a gente vai fazer isso? Ao longo do ano, nosso curso foi planejado da seguinte forma. Primeiro semestre, então mais ou menos até o meio do ano, a gente vai fazer proposta de vários vestibulares, então proposta de vários e propostas antigas. No meio do ano para o final, a gente vai ter um intensivo Enem, depois a gente vai ter alguns temas novos. Esses temas novos são propostas simuladas. Então isso quer dizer que nós vamos criar temas que nunca tiveram em vestibular nenhum, para que a gente possa antecipar os temas que porventura poderão cair na prova, tá bom? E no final a gente tem as revisões, certo? Então esse é o nosso planejamento anual. Aí justificar para vocês por que isso, Jane, por que o curso é feito dessa forma, por que eu tenho que fazer prova antiga, por que eu tenho que fazer prova de vários vestibulares, até dos que teoricamente eu não vou prestar. É o seguinte, gente, para a gente ir bem numa redação, garantir uma boa nota, conseguir lá uma aprovação com destaque, a gente precisa observar 3 elementos que seria o tripé da redação. O gênero, a proposta de redação, né, a prova mesmo, e o tema. Então, a gente no quadro vai trabalhar focadamente em todos esses 3 elementos. O primeiro deles é o gênero. O que acontece? A gente vai cobrir aqui vários gêneros diferentes, mas com foco em dissertação argumentativa. O foco se justifica porque a maioria das provas vai pedir esse gênero, tá bom? Mas por que a gente também vai trabalhar alguns outros? Aí a gente tem alguns motivos. Primeiro, alguns vestibulares pedem gêneros diferentes, por exemplo, a Unicamp, por exemplo, vestibulares de outros estados. Então, a gente aqui é um curso que oferece um curso para vários alunos, a gente vai cobrir todos os maiores vestibulares. A gente sabe que a Unicamp é um dos grandes, um dos melhores vestibulares do país, mais difíceis também. Então, a gente vai cobrir a Unicamp, porque também a gente sabe que o vestibular às vezes muda um pouquinho, né? Então, às vezes ele pede uma coisa, no outro ano ele fala, cansei, vou mudar. Vocês precisam estar preparados para qualquer tipo de mudança, vocês precisam ter uma autonomia na língua que te permitam não apenas ir lá e saber fazer esse tipo de texto, mas que vocês consigam se mover na língua mesmo para ter uma maior liberdade, um maior desenvolvimento. Então, primeiro, o vestibular pode mudar, você mesmo pode mudar. Você pode estar aqui, eu vou prestar só Enem, e daqui a pouco você fala, nossa, peraí, mas eu vi aqui que a Unicamp tem um curso interessante, eu acho que talvez eu consiga mudar para Campinas. Então, para você já estar preparado para algo, devido a essa possibilidade de mudança que existe, e também porque nós temos a coletânea na maioria das provas. O que é essa coletânea? É um conjunto de textos que vai te ajudar a conhecer o tema da redação para que você possa escrever melhor. Essa coletânea não vai cair nela uma dissertação. Então, se você não souber ler outros tipos de textos, se você não estiver familiarizado com outros textos, com outros elementos textuais, não souber avaliar, você também não vai conseguir ter uma boa compreensão da leitura da coletânea e, consequentemente, né, você vai ter uma nota um pouco prejudicada, tá bom? Então, por isso que a gente estuda vários gêneros. Então, o foco do gênero vai ser a dissertação argumentativa, mas a gente também vai conhecer alguns outros para te ajudar, tanto em relação à prova, quanto em relação à escrita da prova, né, caso peça outro gênero, quanto em relação à interpretação, certo? Segundo ponto é a proposta, né? Por que a gente tem que ficar fazendo prova antiga? Será que a gente perde tempo? De forma alguma. Cada vestibular, ele tem algumas regrinhas próprias. Então, por exemplo, um vestibular vai exigir título, outro não. Um vai falar que o mínimo de linhas é 7, o outro mínimo é 20. O outro vai ter o espaço um pouquinho maior, um pouquinho menor. O outro vai ter a proposta de intervenção. Então, o que acontece? A gente precisa conhecer a prova. A gente sempre fala aqui que se você não conhece a prova, não adianta você ter o maior conhecimento do mundo, você ter um super conteúdo. Se você não conhece a prova, você não consegue garantir uma boa nota. Então, aqui com vocês, cada aula de uma proposta de um vestibular diferente, a gente vai aproveitar e estudar como é o perfil da sua universidade, né? O que ela quer de você, o que você precisa fazer naquela redação especificamente, para que você já aprenda e consiga levar isso lá para o dia do seu vestibular, tá bom? Diana, isso me atrapalha? Isso não tem como atrapalhar, porque aqui no quadro a gente vai sempre exigir o seu máximo, como eu já disse. Então, o que acontece? Olha o tipo de diferença que a gente tem entre as provas. Por exemplo, tem uma prova lá que a dissertação exige título e a outra não. Então, Giane, se eu treinar pela que não exige título, eu vou mal na minha prova? Não, porque como o gênero dissertação
ele sempre vai exigir o título, aqui no quadro nós sempre vamos exigir isso de você. Então, mesmo que lá o seu vestibular especificamente não se importe de você colocar um título, a gente vai se importar. E o vestibular não vai tirar nota se você colocar, mesmo se não for uma exigência dele, porque faz parte do gênero. Só quer dizer que ele está sendo legal com você, caso você não coloque. Mas se você colocar, você até ganha uma nota a mais. A nota daquele conhecimento externo, aquela bagagem cultural que você já traz. Outro exemplo, a proposta de intervenção. Ai, Jane, mas eu quero só prestar item, vou ficar fazendo Enem, tem proposta de intervenção, isso vai me atrapalhar? De forma alguma. Se você observar, a maioria dos vestibulares, eu já disse, cai dissertação argumentativa, o que significa que você tem que ter um posicionamento. Por quê? Porque você só argumenta se tiver dois lados, né? Por exemplo, o céu é azul. Não precisa de um posicionamento, todo mundo sabe, todo mundo vê. Agora, se você falar assim, o aborto tem dois lados. Então você precisa se posicionar, isso quer dizer que você precisa escolher um dos lados, certo? Aí o que acontece? Bom, se você precisa escolher um dos lados, é porque você tem um problema, uma problematização. É isso que você vai fazer na sua redação, problematizar e defender um dos lados. A proposta de intervenção nada mais é do que uma solução que você apresenta para esse problema colocado. Então vamos pensar. Eu sou aqui uma cidadã e eu vou lá perceber que há um problema na sociedade e depois eu quero propor algo. Eu não estou me limitando só a detectar uma coisa ruim da sociedade ou detectar uma polêmica. Eu estou indo muito além, eu estou sendo uma pessoa engajada que fala assim, olha, eu detectei esse problema e eu acho que a gente pode resolver dessa forma. Então veja que em qualquer tipo de texto que pede um posicionamento, uma proposta de solução é bem-vinda. Aí o Enem ele vai te exigir isso, o que quer dizer que se você não colocar, você vai tirar uma nota baixa. Os outros vestibulares que não exigem, eles também não podem tirar nota sua se você colocar isso. Certo? Porque aquilo faz parte, é uma possibilidade do seu texto. E, de novo, aquilo entra na questão da autoria, a questão daquilo algo a mais que você fez. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que aqui no quadro, como a gente sempre vai exigir o seu máximo, não tem como você ser prejudicado por estar fazendo uma outra proposta. Tudo bem? Você sempre vai estar acrescentando um conhecimento a mais, um conhecimento que pode ser usado na sua prova, mesmo que ela peça um outro gênero, mesmo que ela peça um outro tipo de texto, e você pode, com isso, estar garantindo ainda uma diferenciação em relação aos outros candidatos, que não terão se preparado dessa forma, tá bom? E o terceiro tripé é a questão do tema. A gente estuda temas passados porque há uma recorrência entre as provas. Quer dizer que um tema que cai um ano no ITA pode cair depois no Enem, pode cair depois na FUVEST. Então, ao estudar os temas passados, além da bagagem cultural que você ainda tem essa possibilidade de antecipar um tema que pode vir a cair. E a outra questão é que no final do ano, quando a gente fizer os simulados, a gente vai estar antecipando temas que nunca caíram. Então, que também são possíveis de cair, coisas muito atuais que estão acontecendo, temas que são discutidos atualmente, e a gente pode ter essa escolha desse tema para a prova, vocês vão estar preparados das duas formas, temas recorrentes e temas novos, certo, pessoal? Então, com isso a gente fecha aqui o tripé, a gente aprendeu o gênero, treinamos o gênero, conhecemos todas as propostas, as provas, o tipo de cada prova, né, como é que é a carinha dela, e também pensamos, refletimos um tema, tendo várias bagagens culturais, vários conhecimentos, tá bom? Então, esse é o nosso curso, né, essa é a nossa explicação é para vocês, e a partir de agora eu vou responder algumas perguntas mais práticas, algumas perguntas diretas que vocês fizeram, e claro, se vocês tiverem novas perguntas, podem mandar que a gente responde. Então, a primeira delas, Giane. Tudo bem, entendi o que você falou, mas eu quero prestar só ITA e eu quero que vocês corrijam a minha redação com a grade do ITA. É possível? Duas coisas para essa resposta. Seguinte, primeira, como eu disse, a maioria dos vestibulares, exceto a Unicamp, vai pedir dissertação argumentativa, então a grade é praticamente a mesma, certo? A grade só vai se diferenciar naquelas questões que eu falei a mais, que daí você não vai perder pontos se você tiver feito. Segunda questão. Giane, mas e se for a proposta da Unicamp? Olha só, a proposta da Unicamp, exemplo, vai solicitar uma carta. A carta tem uma característica própria que é diferente da dissertação. Aí você vai lá no seu vestibular, aliás, aqui no curso, você vai lá, faz uma carta, porque você é uma pessoa que sabe interpretar, você viu que a proposta pediu uma carta, você faz uma carta argumentativa e você me pede para corrigir com uma do ITA. Só que o ITA, ele solicita dissertação argumentativa. Então, se eu pegar a grade da dissertação e corrigir a sua carta, você vai zerar no gênero. Então, quer dizer, eu não vou te ajudar, você vai sair prejudicado. Por isso que a gente não pode fazer essa mudança de grade. Se a redação é da Unicamp, a gente vai corrigir com a grade da Unicamp, porque a grade, ela é articulada com a proposta, tá bom? Então, isso não tem nenhum problema de ter algumas propostas da Unicamp, que esse contato com outros gêneros não vai atrapalhar em nada. Então, essa foi a primeira pergunta, por isso que a gente sempre vai corrigir com essa grade. A outra pergunta é assim, Giane, eu fui super bem na argumentação, me posicionei, até você comentou lá, nossa, que posicionamento claro, e eu tirei uma nota muito baixa, não entendi por quê, se o foco é a argumentação. Gente, na grade, a gente vai avaliar várias competências. A nossa grade é como a grade do vestibular, todos eles, e a gente vai avaliar várias competências, não é só a argumentação. Então, por exemplo, a gente vai avaliar a escrita. Quando eu digo escrita, entra muita coisa, entra o vocabulário, seleção vocabular, nível de formalidade, informalidade, ortografia, acentuação, pontuação, tudo isso vai entrar. Então,
Então, quer dizer, às vezes você escreve bem, mas teve muito erro de pontuação, teve muito erro de acentuação, você vai perder ponto, certo? Entra também a questão do gênero, atendimento ao gênero, atendimento à proposta, atendimento ao tema. Ao mesmo tempo que entre essas 3 coisas, a gente tem níveis de qualidade. Então você fala assim, nossa, Jane, eu atendi ao tema. Por que eu perdi nota? Às vezes você atendeu ao tema, mas foi muito previsível. Isso quer dizer que você pegou uma questão, mas se posicionou, mas aquele posicionamento que todo mundo tem, com aquele argumento muito raso. Aquele argumento que às vezes até é bom, mas é um argumento que todo mundo usa. Então ele é bom, ele é interessante, mas já tá muito batido, sabe? Aquela ideia do não tem muita novidade. Isso você pode fazer? Pode. Você vai garantir uma nota? Vai, porque você tá argumentando, tá certo. Mas você não vai garantir aquela notinha lá da autoria, aquela notinha da voz própria, da inovação, tudo bem? Então aqui no quadro a gente vai cobrar passo a passo de vocês. Então não fiquem afobados também, no começo eu tô indo mal. Porque é um processo, a escrita é um processo, a gente vai aprender esse processo devagarinho, tá bom? Porque tem vários passos que precisam ser seguidos para vocês chegarem lá. Então, falei aqui, né, do atendimento ao gênero, falei do atendimento ao tema, atendimento ao gênero, mesma coisa. Jane, eu fiz lá introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que eu tirei uma nota não muito boa? Porque tem um modo como você desenvolve, tem um modo como você conclui. Então a gente avalia tanto se você fez ou não fez, quanto como você fez, certo? E a gente vai dar opções para vocês melhorarem a qualidade do texto ao longo de todo o ano. Então a grade é uma grade bastante complexa, uma grade bastante longa, não adianta só fazer ou não fazer, a qualidade com que você faz também é avaliada, por isso que muitas pessoas que mesmo escrevendo uma redação aparentemente boa, tiram uma nota não tão boa assim, certo? E a gente ainda está no começo do curso, a gente não teve nenhuma aula ao vivo ainda, tudo isso vai ser trabalhado na aula ao vivo, cada aula a gente vai pegar um ponto específico. E para finalizar, eu queria comentar um pouco com vocês sobre as orientações para a redação, a gente tem um arquivo lá na plataforma, não sei se todo mundo viu, quem não viu vou pedir para olhar por favor. Lá na redação, a gente tem um arquivo chamado Orientações. Essas orientações é muito importante que vocês leiam e eu vou explicar um pouquinho de algumas questões que estão ali. Primeiro, como é que eu envio das redações? Jane, eu posso enviar quantas eu quiser? Então, a gente indica que pelo menos uma por semana, porque você tem que manter a prática da escrita, né? A escrita ela é uma prática, ela é reflexão, a gente vai refletir nela, a gente vai aprender recursos. Se você não escreve, você não aprende, você não vai escrever bem até o final do ano. Então, pelo menos uma por semana. Aí tem aqueles alunos muito dedicados que querem mandar mais de uma. Pode, Jane? Pode, mas o envio da próxima redação é condicionado à nossa correção. A gente tem um prazo de 1 semana para corrigir a redação. Então, daria certinho, 1 semana para corrigir, 1 semana para enviar. Porém, a gente corrige antes, na maioria dos casos. Assim que a gente acabar de corrigir e enviar para você, você pode enviar uma nova. Então, exemplo, segunda-feira você envia uma redação, terça você recebe a correção dessa redação. Você já pode enviar uma nova redação, você não precisa esperar passar 1 semana, você já pode enviar uma nova redação e assim, nesse caso, você estaria fazendo mais de uma por semana. Quando você acabar de fazer todas as redações da plataforma, aí você pode enviar temas extras, temas que você inventou, temas que você viu em outro lugar, tanto faz. A gente vai corrigir também, a gente não vai corrigir antes, porque o curso tem uma progressão, a gente pensou nele como uma progressão, não é aleatório, não é de qualquer jeito, então a gente precisa seguir esse cronograma para que vocês se desenvolvam do modo como a gente está prevendo para chegar preparado até o final do ano. Então, depois que acabar isso, a gente pode fazer essa correção extra de redação, tá bom? Questão do número das folhas. Jane, é muito necessário usar aquela folha que vocês colocaram lá? Eu não posso usar do meu caderno? Poder até pode, mas qual que é o problema? Às vezes o seu caderno tem muito desenho. Aí você conta 30 linhas, bonitinho, mas não são 30 linhas, porque tem lá um ursinho puff no meio, tem lá um Star Wars, não sei o quê. Então, não é exatamente 30 linhas. Jane, mas a minha folha é branquinha, é sulfite, eu não posso usar mesmo assim? De novo, até pode, só que o Enem, ele não tem simplesmente 30 linhas, ele tem um tamanho X da linha dele. Não sei se vocês já fizeram Enem, mas a linha dele não é 30, é 30, é pequenininha, é curtinha. Então a gente fez uma folha simulando não só o número, mas simulando o formato mesmo da folha de redação. Então ela é muito mais parecida do que a folha do seu caderno. Se você quiser fazer no seu caderno, tudo bem? Tudo. Mas tenha em mente que lá no dia a linha vai ser muito menor. Isso quer dizer que 30 linhas vão virar menos ainda do que isso. E é fundamental vocês saberem disso para vocês conseguirem limitar as ideias. Tem gente que tem uma bagagem cultural enorme, tem 10 argumentos maravilhosos, mas seu texto vai ficar ruim se você colocar tudo, porque é um texto curto, então você não vai conseguir desenvolver tudo que você colocou. Por isso que a gente indica geralmente os 2 argumentos. Não é porque tem que ser só 2, é porque o espaço que você tem para desenvolver acaba só sendo suficiente para você desenvolver bem 2 argumentos, tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês fiquem mais seguros, confiantes, que vocês tenham gostado. E se tiverem novas perguntas, mandem, a gente responde, faz outro vídeo, responde inbox, tanto faz, tá bom? Então é isso, até a próxima!